Bom, vou começar então. Bom, bom, meu nome é Pierre, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e a nossa conversa aqui hoje é sobre a avaliação do check-out da saída dos pets hospedados pelo projeto Integra Animal, né? O FAO Braskem em Maceió. De uma forma, só para a gente contextualizar, nós temos aí na capital Maceió, há uma década, mais ou menos, de silêncio em relação à mineração, né, de salgema, que é a matéria-prima do PVC, nessas regiões dos bairros aí. E isso fez com que a gente tivesse, então, uma desocupação de cerca de 11 mil domicílios. E com isso, obviamente, dentro desse processo de realocação que a empresa está fazendo com toda o ressarcimento monetário, a gente teve muito abandono de animais, e essa extração, então, com esse abandono de animais, fez com que a empresa Braskem buscasse a Universidade Federal de Alagoas para fazer um programa de apoio que vem mudando diariamente, mas que basicamente tem a ver com a realização da captura, esterilização e devolução dos felinos errantes, o acompanhamento diário das mudanças, acompanhando, obviamente, o não abandono desses animais, e para aqueles tutores que vão para uma casa menor e que não conseguem levar o animal, temporariamente eles ficam na universidade, né, e obviamente também os animais errantes que estão doentes. Então a gente tem, né, hoje na Fazenda São Luís, cerca de entre 70 a 90 animais hospedados, né, em gatizes, né, tentando trabalhar etologicamente, e nesse vão ter vários trabalhos apresentados aí na conferência, mas nesse a gente vai mostrar um pouco nos primeiros 6 meses o check-out, para onde foram os animais que saíram da hospedagem. A gente teve 221 animais hospedados nesse período, 155, né, 70% já saíram da hospedagem. Então, a ideia é estudar, até para a gente monitorar ao longo prazo, quais serão nossas mitigações de problema e também as resoluções, né, para melhorar. Então, nós temos aí, nesse sentido, de espécies, nós tivemos 160 de 221 animais felinos, 72,4%, e 61 caninos, o que é 27%. O que é mais interessante disso, né? A quantidade de animais hospedados, obviamente que a gente tem uma porcentagem, vocês vão ver que são os animais de captura, esterilização e devolução que necessitam de cuidados, mas a gente vê que nenhum dos cães eram castrados, e 3 fêmeas e 4 machos dos gatos eram castrados. E nós temos uma maioria de fêmeas. Dos que entraram, a gente tem 46,96% que tinham tutor, quer dizer, o tutor solicitou, né, a hospedagem ao nosso projeto. 23, que dá quase 35%, esse animal, na verdade, ele foi, de uma certa forma, o abandono velado. Eles estão, mas já depois de 2, 3 semanas, o tutor, ele pede, né, para levar para adoção. E 12, né, de 66, 18% eram animais errantes, que vão fazer parte de outro estudo aí, que a gente tenta pegar os errantes que são mais dóceis e fazer todo um trabalho etológico para adoção. Em relação às saídas propriamente dita, a gente viu que dentro desse projeto a gente conseguiu, a maioria dos animais, 64, 41,3% adoção, os outros são sede, retorno aos tutores, só 22, né, e o óbito, que são os animais, principalmente filhotes de gatos, né, que chegam já em condições de complexo respiratório grave. Então, nós, né, nesse sentido, fazemos, né, todo um trabalho de adoção que vem dando um bom resultado, né, nesse primeiro momento, com campanhas, e até com campanhas diferenciadas. No caso dos gatos, os gatos, né, para sítio, né, que a gente vê essa questão etológica deles para fazer essa recondução, e todo esse trabalho de adoção em redes sociais. E nas conclusões, a gente vê que o principal problema são os felinos,
né, que a gente tem um problema de hipótese responsável baixa, né, dentro dessas pessoas que estão sendo realocadas, a dificuldade do SED e os animais dóceis para a gente pensar nessas populações após a desocupação, e as nossas estratégias estão em constante mutabilidade. Então, fico à disposição para perguntas. Ah, que trabalho maravilhoso, professor Pierre. Eu tenho uma primeira pergunta. Gostei dessa definição do abandono velado, né? Como que vocês conseguiram definir, ou quais indicadores vocês usaram para tentar entender que esse tutor não iria mais querer o animal? Eu na verdade, estou vendo, eu estou escutando vocês criquelado, por isso que eu fiquei com medo no início. Mas deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Quais são os critérios que a gente busca para tentar entender como que vai ter esse abandono do tutor, é isso? Esse abandono velado, achei interessante essa definição. Bom, a gente define de duas formas. O grande problema aqui, eu acho até que vale, né, a discussão, é que a empresa, ela não quer fazer já está todo o problema das 11 mil casas, ela não quer ter o problema da posse responsável, até da questão jurídica da penalização dos tutores. Então, quando os tutores requerem essa hospedagem, a gente vê que questão de 1 semana, 4 dias, às vezes tem animais que ficaram 7 meses com a gente. Né, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui está os primeiros 6 meses e que depois o tutor falou que não queria mais. Mas a gente não consegue penalizar isso, porque realmente a ideia é criar adoção e a gente vai ter um passivo, já tem um passivo em relação a esses animais. E também a ideia não é criar um abrigo, né? Principalmente em relação aos gatos, né? Porque, na verdade, a gente não vai ter uma qualidade de vida para esses gatos. Então, é um trabalho, eu acho que é o trabalho mais difícil que a gente já teve, né, na vida, em relação a você ter 11 mil casas, e é o maior trabalho de prevenção de catástrofe, né, do mundo, né, se for pensar em número de casas que não aconteceu. Dá para a gente fazer uma boa conversa sobre todos os indicadores, mas a gente, por enquanto, a gente está buscando, em cima desses 6 meses, quem ligou e falou que não queria mais o animal, né? Essa seria... Mas a gente já começa, através de outros indicadores, a identificar o possível abandono velado de vários animais nos bairros pelos tutores. Não sei se eu respondi, né? Está ruim o áudio. Vem, escuta agora. Consegue me escutar? Ele vê o chat? Consegue me escutar agora? Espera aí que eu não estou. Ele podia tentar tirar o Eu vou atrasar o evento por causa desse meu áudio aqui. Eu não estou ouvindo nada de vocês, tá? Bom, o chat eu estou vendo, pode ir. O chat... Então... Então, a gente... Obrigado, Rita. Desculpa, professora, desculpa aí, é uma honra estar com vocês, não estar escutando bem. Vamos para o próximo, então. Voltamos com a Júlia no estúdio.